Existe uma história na comunidade trans que não é nada incomum. Após viver anos escondendo sua identidade em meio a militares, algumas mulheres trans decidem viver sua verdade e transicionar. Dentre tantos casos permeando a história, temos Christine Jorgensen, que, depois de passar por diversas cirurgias na Europa, em Copenhague, na Dinamarca, a veterana da Segunda Guerra Mundial retornou para os Estados Unidos, se tornando uma atriz e cantora conhecida. Considerada como a primeira grande celebridade trans estadunidense, a sua autobiografia, publicada em 1967, poderia ser o primeiro passo em direção a uma sociedade que abraça a comunidade trans no entretenimento. Ou pelo menos é nisso que a gente gostaria de acreditar, né? A verdade é que, apesar de termos boas representações trans e não binárias na televisão e nos cinemas, interpretadas por pessoas trans e não binárias, ainda estamos perdendo uma questão importante quando falamos do grande T da comunidade LGBTQIA+. Qual o problema de um homem cis interpretar uma mulher trans? 저 남자요, 여자요. 정말 저런 애들 있음. 남자인데 막 그 여자 되고 싶은 애들. 아니 왜 남자가 여자가 돼? 응? Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro e Mídia Branca, e hoje eu vou ficar só na água porque passei umas 2 boas semanas doentes. Então eu pedi um pouquinho de paciência, muita saúde mental, muita saúde física, e vamos lá falar sobre Round 6. Tava tudo bem até eu falar pras pessoas quem eu realmente era. As pessoas me achavam meio estranha, mas isso não chegava a ser um problema. Mas aí, depois que eu falei que queria ser mulher e fiz a minha transição, minha vida mudou. Minha mãe chorou muito. E meu pai me deu as costas. Apesar de Christine Jorgensen ser um marco na história estadunidense e trans, a verdade é que a fama e notoriedade de Christine não se repetiu para a maioria das pessoas da comunidade no resto do mundo. Na Coreia do Sul, por exemplo, a primeira militar a se autodeclarar uma mulher trans apenas saiu a público em 2020, após passar por uma cirurgia de redesignação sexual na Tailândia em 2019. Byung Hui-soo, como era chamada, queria continuar servindo ao exército em seu novo corpo feminino, porém foi impedida pela instituição militar. A mulher precisou dar início a um longo processo em busca de seus direitos. Vale lembrar que é essa mesma instituição que obriga todos os homens coreanos a servirem ao exército, mas, ao mesmo tempo, impede que uma mulher trans mantenha sua carreira ativa. Infelizmente, a história de Byung não perdurou. Em 2021, ela foi encontrada morta em sua casa, deixando mais um vazio que já conhecemos na comunidade trans. Apesar disso, sua história não foi esquecida. 6 anos mais tarde, uma personagem daria as caras na segunda temporada de Round 6, produção coreana que ganhou o mundo no mesmo ano da morte de Byung. Nessa nova temporada, tivemos o retorno de atores como Gong Yoo, Lee Jung-jae, mas também a inserção de Park Sun-hoon. Inclusive, o anúncio do Park Sun-hoon foi bem importante na época, apesar da maioria só conhecer ele por Alisson. Ele era tipo uma das principais pessoas que fazia bullying com a protagonista de Alisson. Sun-hoon é um daqueles galãs em ascensão da Coreia. Quem acompanha doramas sabe que sempre tem um rosto que está se repetindo sempre. E o Sun-hoon é um desses rostos desses últimos anos. Então, ele ganhar um papel em Round 6 foi meio que, uau, ele está ganhando terreno internacional. Isso é muito bom. Mas, diferente do que alguns pensavam, Sun-hoon não estava adentrando a produção como um novo colírio ao lado de figuras como Lee Ha-jun. Na verdade, seu papel era um pouco mais desafiador e também polêmico. O ator interpretou Jo Hyun-joo, uma mulher trans lutando para conseguir dinheiro suficiente para passar pela cirurgia de redesignação sexual na Tailândia, onde todas as pessoas são lindas, como a própria personagem indígena na série. E eu quero abrir um grande parênteses, porque vocês sabem que eu adoro abrir parênteses, para dizer que nada do que eu vou dizer a seguir tem a ver com o trabalho do Park Sun-hoon. Pelo contrário, eu tenho diversos problemas com a segunda temporada de Round 6, principalmente algumas apresentações de personagens, alguns desenvolvimentos,
momentos. Eu acho que algumas coisas ficaram truncadas demais, até porque o próprio roteirista não queria fazer uma segunda temporada, ele só tava fazendo porque ele queria dinheiro. Não julgo, gosto de dinheiro também, mas todas as críticas que eu for trazer que tem a ver com o personagem do Park Sung-hoon e com Round 6 é mais sobre a estrutura narrativa, mais sobre o roteiro do que a própria atuação do Park Sung-hoon. Na verdade, a personagem da Jo, pra mim, é de longe a melhor coisa nessa segunda temporada e é facilmente, pra mim, pelo menos, uma das personagens trans mais bem escritas. O que eu sei parece controverso eu dizer que eu amei a personagem, mas eu também dizer que eu odiei a escalação. Mas eu juro que vai fazer sentido. A personagem de Jo é complexa, interessante, possui motivações genuínas, escolhas que nos desafiam como público e uma relação com os personagens capaz de deixar aquele quentinho no coração. O único problema é que ela é interpretada por um homem cis. De acordo com Hwang Dong-hyo, que é o criador da série, em entrevista para a TV Guide, era praticamente impossível escalar uma atriz que fosse trans. O motivo? No início, estávamos fazendo a nossa pesquisa e eu estava pensando em fazer um casting com uma atriz trans. Mas, quando pesquisamos na Coreia, não havia praticamente nenhuma atriz abertamente trans, quanto mais abertamente gay. Porque, infelizmente, na sociedade coreana, a comunidade LGBTQIA+, ainda é marginalizada e negligenciada, o que é de partir do coração. Um adendo, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, no Google, de atrizes trans coreanas, eu encontrei 3, o que me fez ficar pensando depois, tipo, putz, será que a única pesquisa que ele fez foi no Google? Assim, né, você tem a Netflix do seu lado, e aí você quer fazer uma personagem trans, e aí você decide colocar um homem cis no papel, porque não tem atrizes trans na Coreia o suficiente. Porém, mano, de novo, você tem a Netflix do seu lado. Eu acho que eles tinham verba, tempo, disponibilidade para ir atrás de uma atriz trans, porque eu duvido que só existam 3 atrizes trans que poderiam fazer esse papel. Poderiam supostamente fazer esse papel, né? Porque aí tem outras questões sobre escalação e se encaixar no papel, etc, etc, etc. Isso eu entendo. Porém, eu acho esquisito, tá? Eu acho esquisito. E tudo que ele disse não é uma mentira. Em outros vídeos eu já apontei como a comunidade LGBTQIA+, é um ponto falho entre os coreanos. Enquanto alguns tentam apagar sua existência, outros não se sentem confortáveis nem para frequentar espaços abertamente gays. Felizmente, para tentar suprir essa falta de representatividade que teriam na frente das câmeras, a produção incluiu consultores trans e LGBTQIA+, para a criação da segunda temporada. Que, sejamos sinceros, é o mínimo. Mas ainda não é o suficiente. A escalação de Park Sung-ho, ou melhor, de um homem cis no papel de uma mulher trans, não é uma novidade para a cultura pop. Porém, depois de filmes como Uma Mulher Fantástica e séries como Euforia, e um aumento na presença de pessoas trans e não binárias no cinema e televisão, essa parecia ser uma questão do passado. Mas entre tantas coisas que eu estou levantando até agora, você talvez esteja se perguntando: qual o grande problema de um homem cis interpretar uma mulher trans? Não seria uma escalação justa quando você está tratando de uma personagem que ainda não passou pela redesignação sexual? Excluir corpos cis não significa que está excluindo a possibilidade de, sei lá, contar histórias trans de transformação? Bom, não e não. Apaga isso. Em entrevista para o Decider, Hwang disse que sempre viu os jogadores de Squid Game como pessoas normalmente marginalizadas e negligenciadas pela sociedade, mas não apenas em termos financeiros. Para ele, a personagem de Joe é mais do que um indivíduo que está sofrendo as mazelas do capitalismo, mas também é alguém que sofre pelo seu status social. Um status que é escancarado principalmente por seus traços masculinos
em contraste com sua identidade feminina. Em determinado momento da série, por exemplo, uma personagem a chama de feia, por não conseguir entender se trata de um homem ou de uma mulher. 남자는 남자고 여자는 여자지. 유저 그런 말 하면 안 되지. Situação que é experienciada por basicamente qualquer pessoa trans e não binária. Então, assim, até eu já passei por isso em aula. Em aula, gente, minha professora virou e perguntou: você é homem ou você é mulher? Eu fiquei meio... eu não vou responder isso. Aula de mestrado ainda, a gente já pensa, não, tá numa aula de mestrado, a pessoa deve ter um pouquinho mais coisa na tua cara. Nem sempre. O problema é que, apesar da escrita de Hwang fazer sentido e inúmeras vezes sair da trama óbvia da mulher trans que precisa transicionar para se sentir completa, a escalação de Park Sun-hoon reitera um preconceito amplamente disseminado, que mulheres trans são apenas homens fingindo serem mulheres. Ao escalar um homem cis para o papel de uma mulher trans, se ignora a identidade de gênero da personagem, apagando completamente o esforço que esse indivíduo tem feito na sociedade para mostrar quem é de verdade. Que toda essa questão vai muito além do talento de Sung-hoon no papel ou da escrita de Hwang, pois ela foca em um ponto muito específico, o male gaze, também conhecido como o olhar masculino. Já falamos desse assunto anteriormente. O famoso male gaze não é apenas o olhar masculino, não é simplesmente essa tradução, mas é o ato de, por um longo período, encarar, contemplar com fixação. O male gaze é o olhar masculino, a visão do homem sobre sua realidade, e não apenas na sétima arte, como também em novelas, propagandas, livros e revistas. O male gaze é a perspectiva masculina de uma visão do mundo, e sucessivamente a visão masculina sobre uma mulher. No momento em que olhamos para o corpo de Joe e vemos Park Sun-hoon, sua peruca meio torta, seu corpo maquiado tentando esconder seus traços masculinos, o que boa parte das pessoas veem não é uma mulher trans, mas um homem fingindo ser uma mulher. E quando falamos em uma comunidade que já é marginalizada, socialmente e financeiramente, como o próprio Hwang apontou em entrevista, esse é um olhar extremamente nocivo. Porque, em primeiro lugar, ele reitera uma visão preconceituosa e, bom, em segundo lugar, afasta pessoas que não entendem completamente o que é ser uma mulher em um corpo biologicamente masculino. Ainda em entrevista para The Decider, Hwang explica que criar uma personagem como Joe foi uma forma de dar visibilidade a uma minoria de gênero que não é amplamente aceita pela sociedade e, através de suas escolhas, ações e da forma que se comporta no jogo, sensibilizar a população coreana. E, apesar de ser uma missão louvável e, novamente, muito bem escrita, a pulga atrás da orelha continua. Será que escalar um homem cis foi a melhor decisão? Bom, não se olharmos para uma produção japonesa também produzida pela Netflix. Eu aposto que você nunca andou com uma gostosa como eu. Bora! Alice in Borderland é uma série de 2020 e nela seguimos uma história não muito diferente da de Round 6. Após um evento apocalíptico, vários jovens se veem presos em uma espiral de jogos na cidade de Tóquio. Durante a trama, conhecemos diversos personagens que mimetizam características de figuras do livro Alice no País das Maravilhas. Dentre eles temos Kuina, a nossa lagarta. Quem és tu? Interpretada por Aya Asahina, uma mulher cis, ao longo da história de Alice in Borderland, descobrimos que Kuina é uma mulher trans que precisou lutar com unhas e dentes contra todos ao seu redor para viver a sua verdade. Kuina é com certeza outra personagem trans que está no topo da minha lista de favoritos. Sua história é contada com muito cuidado e sua personagem nunca se deixa cair nos estereótipos, mostrando que está pronta para tudo. Característica muito similar, a Joe de Round 6. A única diferença é que uma é interpretada por uma mulher cis e a outra por um homem cis. O que eu quero evidenciar com essa diferença é que, com todos os preconceitos que a população trans já vive e a falta de acesso da própria comunidade, de fato, é quase impossível escalar uma atriz ou ator trans para um papel trans, principalmente quando estamos falando de países asiáticos como Coreia e Japão. Mas ainda assim, podemos fazer escolhas que respeitem tanto o público quanto o personagem.
No momento em que a equipe criativa de Alice in Borderland decidiu escalar Aya para o papel, independente se ela tinha ou não traços masculinos que deixariam evidente se tratar de uma mulher trans, eles estavam fazendo uma escolha que respeitava, acima de tudo, a identidade de gênero da personagem. Eles estavam indo contra todos os transfóbicos e reiterando que, apesar de Kuina ter nascido em um corpo biologicamente masculino, ela ainda é uma mulher. Novamente, não é uma escalação perfeita, mas é uma que se encaixa no roteiro e não abre brechas para questionamentos ofensivos. E antes de comentarem que eu tô sendo anacrônico porque Round 6 é uma série coreana e Alice in the Borderlands é uma série japonesa, bom, escuta isso. A Coreia do Sul já escalou uma mulher cis para interpretar uma mulher trans. Em Taiwan Class, dorama de 2020, conhecemos Ma Hyun-hee, interpretada por Lee Ju-yeon, uma mulher trans que está guardando todo o seu dinheiro para realizar uma cirurgia de redesignação sexual. Bom, essa não é uma história incomum, né? A única diferença com a história de Joe é que, novamente, a intérprete de Ma Hyun-hee é Lee Ju-yeon, uma mulher cis. Então, de novo, por que escalar Park Sun-hoon para o papel de Joe? Seja por querer deixar os aspectos masculinos da personagem evidentes, ou querendo um corpo mais forte e robusto para as cenas de ação, ver esse ator nesse papel é no mínimo incômodo. Com uma série como Round 6, que possui destaque mundial e já escalou estrangeiros anteriormente, esse é o tipo de escolha que, sinceramente, me parece meio covarde. Ainda em entrevista, Hwang deixou claro que, desde o momento em que imaginou a personagem, esperava que discussões do tipo aflorassem, que, de alguma forma, ele estivesse pavimentando uma discussão que é diariamente silenciada tanto na Coreia do Sul quanto no resto do mundo. Mas a que custo? Apesar de toda a sua preparação, eu duvido que Hwang tenha pensado que suas ações e escolhas poderiam sair pela culatra. Mas, como eu disse antes, nenhuma das minhas críticas são sobre a atuação de Park Sun-hoon ou a escrita de Hwang. Na verdade, são sobre um pensamento que, infelizmente, ainda parece pairar na cabeça de Hollywood e de grande parte da população. Que mulheres trans não são mulheres de verdade. Infelizmente, escalações como essa são apenas mais combustível para que mulheres como a transfóbica autora tenham ainda mais falsos argumentos para atacar pessoas trans. Agora, a pergunta é, até quando a gente vai continuar pisando nessa bola? Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo de 2025, oficialmente, eu acredito. O último vídeo foi do Neil Gaiman, né? Ai, gente, eu tô cansado. Cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. Amiga. Eu tô só a Juliette. Mas é porque, como eu disse anteriormente no início do vídeo, eu passei as últimas 2 semanas passando muito mal. E eu só consegui ter forças pra gravar hoje, mesmo assim ainda tô meio esquisito. Então, eu provavelmente vou levantar daqui, vou deitar e vou fingir que morri. Mas é isso, eu só queria dizer Feliz Ano Novo, obrigado por terem me acompanhado em 2024. Espero que a gente faça muito mais coisas legais em 2025. Inclusive, não quero fazer fofoca, mas me chamaram pro negocinho e eu já fiquei meio... Ah, meu Deus do céu, me chamaram pro negocinho. Então, assim, fiquem ligados, eu não desisti do canal, eu só estava morrendo. Tá bom? Eu estava morrendo. E quando eu digo que E assim, gente, eu sou uma pessoa muito dramática, então vocês podem relevar um pouquinho a parte do estava morrendo. Mas assim, eu tava morrendo, tá? Então tava muito ruim mesmo. E como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram e nas outras redes sociais sabe que o final do ano passado foi bem conturbado. Eu viajei pra casa dos meus pais, depois eu viajei pra São Paulo, depois eu vim pro Rio, e aí quando eu vim pro Rio eu passei o final de ano fora de casa. Então aquele vídeo do Neil Gaiman, ele foi um milagre eu ter feito naquela semana ali, naquele espaço entre 1 milhão de coisas que eu fiz e 1 milhão de coisas que eu ia fazer. Então assim, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a todos os comentários legais que eu recebi também. E forças, sejam felizes, fiquem bem,
Me sigam nas redes sociais. Se vocês puderem, me apoiem no YouTube ou no Apoia-se. E é isso. Eu espero que esse ano seja tão bom pro canal quanto foi o ano passado. E... obrigado.